Capítulo 12. O presente a Hélion. O dia do perdão, o templo de Salomão, o convite para o jantar. Quase 6 horas da tarde. Thomas estava trabalhando sozinho em uma série de imagens que retratava o dia da Anunciação, quando Hélion aproximou-se e perguntou-lhe, com um tom de preocupação: "Diga-me, Thomas, você que gosta de perambular pela cidade, tem visto Petit?" "Nunca mais o vi. E lá se vai quase 3 meses que o apanhamos. Acho que ficou com tanto medo que deve ter ido embora para outra cidade." "Talvez. A verdade é que ele não sai de minha cabeça. Gostaria de revê-lo e conversar com ele. Às vezes penso que poderíamos ajudá-lo." "Não acenda vela boa para defunto ruim. Ele não passa de um ladrãozinho. Esqueça-o. É o melhor que tem a fazer", respondeu Thomas. "Ei, Thomas, não é hoje o dia em que você foi convidado para ir até a casa de Itziak, o médico?" "Sim, e ele me disse que poderia levar um amigo." "Quem terá essa incrível oportunidade?" "Ora, passou por sua cabeça que eu poderia ir sem você, Hélion?" "Confesso que já estava um pouco aflito pensando que desta vez você iria com outra pessoa. Você é o meu maior amigo em todo este continente." "Obrigado, Thomas. Sua fraterna amizade é sincera e honesta como deve ser entre dois mestres arquitetos. Temos motivos de sobra para dar bons exemplos a todos os nossos companheiros e aprendizes, e posso lhe afirmar que nossa guilda fortaleceu-se ainda mais com a sua chegada." "Obrigado, Hélion. Vindo de você, essas palavras me deixam mais vaidoso do que já sou", desferindo sua habitual gargalhada. "Diga-me uma coisa, você conseguiu concluir o presente que estava preparando para Itziak?" "Sim, embora seja a primeira vez que faço uma delas, ficou perfeita. Tenho certeza de que toda a família gostará muito. Torço mesmo para que a esposa dele goste de verdade e nos retribua com um farto jantar. Dizem que os judeus comem muito bem e, a despeito de terem fama de avarentos, costumam receber com generosidade aqueles que os visitam. Ademais, estou cansado de comer aquela mesmice de sopa de legumes com toucinho preparada por Albert, nosso pretensioso oficial de cozinha." "Será que é uma data especial na religião deles?" indagou Hélion. "Tomara que seja, porque quero me fartar de tanto comer", respondeu Thomas, com evidente tom de pueril oportunismo. Assim que os sinos anunciaram as 7 horas de um ainda claro dia de setembro, os 2 pedreiros, trajando suas melhores roupas e calçando sapatos novos, gentilmente presenteados por Joel, o coureiro, enveredaram-se pelo lado norte de Reims até encontrarem a discreta casa de Itziak. Conforme se aproximavam, receberam um amigável aceno de Itziak, que se postava à frente da casa recepcionando outros convidados, provenientes de cidades próximas. A movimentação das pessoas em frente à casa só reforçou em Thomas a certeza de que aquela seria uma farta e memorável noite. Além disso, estava ansioso para receber os elogios de todos quantos se deparassem com sua obra-prima, o vaidoso escultor. "Venham, meus amigos. É um grande prazer recebê-los em minha humilde casa. Entrem, mas por favor peço-lhes uma coisa. Retirem esses bonitos sapatos." "Onde podemos guardá-los, Itziak?" "Por favor, hoje é uma data muito especial dentro de nossas tradições. Perdoe-me, mas eles precisam ficar do lado de fora da casa. Deixe-os aqui ao lado da porta de entrada. Quando chegar a hora de voltarem às suas casas, vocês os calçarão novamente." Meio receosos, meio contrariados, os 2 pedreiros já deixaram o valioso presente que usavam pela primeira vez, não sem antes olharem para os lados da estreita e escura viela, no intento de flagrarem algum gatuno oportunista. "Isso, está tudo perfeito. Entrem, por favor. Faço questão de apresentá-los à minha família e aos meus patrícios." Como verdadeiros heróis, foram apresentados as 25 pessoas que lá estavam, homens, mulheres e crianças, todos com seus discretos trajes escuros. Os homens exibiam barbas de tamanhos variados e todos, sem exceção, estavam recobertos por uma fina e bela manta, o Talit Gadol. Todos agradeceram muito o corajoso ato de Thomas
quando da chegada de Itzhak e de sua família a Reims. Também Elion recebeu agradecimentos e foi homenageado por chefiar tão respeitável corporação de homens livres que nunca demonstrou ao povo judeu qualquer rusga ou discriminação ao longo dos séculos. Itzhak lembrou que essa amizade entre judeus e construtores era muito antiga, desde os tempos da construção do primeiro templo de Jerusalém, como estava descrito nas escrituras sagradas da Torá. Thomas, emocionado pela recepção daquelas pessoas, passou às mãos de Itzhak o pesado presente, envolto em pedaços de pano. O talentoso artesão dedicou muito de seu escasso tempo para esculpir algo até então inusitado em relação a todas as suas obras anteriores. Esse trabalho tornou-se um desafio profissional para Thomas e também um risco perante a igreja, pois poderia ser mal interpretado ao realizar aquela escultura. Com cuidado e sem ter ideia do que iria encontrar, as delicadas mãos do médico começaram a suar à medida que os seus olhos se depararam com a mais bela e bem lapidada menorá que já tinha visto. Erguendo-a e mostrando-a a todos, que tentavam conter a grande emoção, Itzhak dirigiu-se a Thomas com um discreto tremor na voz. Meus grandes amigos, a dívida que agora tenho com vocês é impagável. Vocês não têm ideia do que foram capazes de fazer. Eu e minha família, assim como todos os meus patrícios aqui presentes, somos-lhes eternamente gratos. Obrigado a você, Thomas, e a você, respeitável mestre arquiteto Elion, por nos ajudarem a manter vivas as nossas tradições. O mérito é todo de Thomas, que esculpiu com perfeição, em um só bloco de pedra, todos os 7 braços dessa bela menorá, esclareceu Elion. Respeitável senhor Elion, sem o seu consentimento de mestre arquiteto e sem a sua tolerância em relação ao meu povo, Thomas jamais teria realizado tal obra. Por isso agradeço muito a vocês dois, meus grandes amigos. Um momento especial como este, em um dia sagrado como o de hoje, precisa ser comemorado. Ao ouvir isso, o estômago de Thomas roncou e, incontrolavelmente, o faminto bretão começou a salivar. Venham todos, sentemo-nos ao redor dessa grande mesa, convidou Itzhak, que completou. Todos prontos? Podemos então começar? Rezemos então. Cerca de 1h30 depois, em um pequeno intervalo entre as orações, Itzhak explicou o motivo de todos estarem ali reunidos. Meus queridos amigos, estamos comemorando o Yom Kippur, que é um dos dias mais importantes dentro das nossas crenças judaicas. Pelo nosso antigo calendário, estamos hoje no 10º dia do mês Tishrei, no ano 5050. Seguindo nossas tradições, o Yom Kippur começa bem ao crepúsculo de hoje e se estende até amanhã ao pôr do sol. Serão 25 horas de jejum e de orações. Não posso crer no que estou ouvindo. Um dia inteiro de jejum a começar de agora? Exclamou o desapontado Thomas. Tentando contornar o mal-estar causado pelo rude escultor, rapidamente Elion perguntou: qual o significado do Yom Kippur, prezado amigo Itzhak? É o dia do perdão. É a ocasião em que todos os judeus se arrependem de seus pecados. Preparam dessa maneira corpo e alma para receberem o perdão e serem purificados por Deus. Durante esse dia, nada pode ser comido ou bebido, inclusive água. Poderia nos explicar mais? Se para vocês não for um incômodo, para mim sempre será um prazer. Continue, por favor, disse Thomas, procurando disfarçar seu desapontamento. Pois bem, todos os dias o ser humano comete pecados, às vezes de forma consciente, em outras oportunidades involuntariamente. São tantos erros, grandes e pequenos, que, mesmo que o homem se arrependa por meio da Teshuvah, é impossível voltar a ter uma alma limpa do pecado em poucos dias. E continuou a explicar. Inicia-se então, a partir do mês de Elul, o último do ano, um longo processo de expiação dos pecados. Nas manhãs de Elul, ouve-se o som do shofar. Uma semana antes de Rosh Hashanah, também durante a madrugada, fazemos orações que se chamam Selihot, ou perdões. O primeiro dia de Tishrei é o mais importante deles. É a base para um ano novo e um novo ano de vida. Depois, seguirão mais 9 dias para que todos mergulhem em seu interior, afastem o mal e se aproximem do bem. O processo chega à sua culminância no 10º dia de Tishrei, o Yom Kippur.
Quando um homem judeu erra, ele será castigado por Deus. Se muito orar no Yom Kippur, talvez consiga, quem sabe, anular ou deter o castigo designado por Deus. Mas jamais conseguirá anular o erro que cometeu. Os homens serão eternamente responsáveis por seus atos. Deus, por benevolência, pode até anular o castigo, mas jamais deixará de apagar da consciência dos homens os seus próprios erros. Por que vocês jejuam? É um sacrifício para serem perdoados? Perguntou Thomas. Não, meu amigo. O jejum serve apenas para fazer o homem se desprender das coisas materiais, fazendo-o concentrar-se tão somente em seu próprio espírito. Quando o homem erra em detrimento de seu semelhante, ele fica endividado não só com aquele que prejudicou, mas principalmente com Deus. Essas dívidas devem então ser quitadas, uma no mundo material, de homem para homem, e outra no mundo espiritual, a ser resolvida diretamente com Deus. Só dessa maneira se conseguirá o perdão total da alma no Yom Kippur. É o que consta nas Escrituras Sagradas. Há muita coerência em tudo o que disse Itziak. Com admiração e respeito falou Elion. Por que tivemos de deixar nossos sapatos lá fora? Não contendo sua curiosidade, perguntou Thomas. Desculpe-me, Thomas, mas tenho que seguir as tradições. Não é permitido usar sapatos de couro ou qualquer outro acessório ou vestimenta feita de material oriundo de um animal que teve que ser sacrificado. Que interessante, falou Thomas. Além disso, temos que jejuar durante 25 horas. Que interessante, falou novamente Thomas, entreolhando-se com Elion com a afeição de uma criança triste, e completou: há mais alguma coisa que necessitam fazer? Sim, há 5 proibições ao todo, ou seja, não nos banhamos, em nosso corpo não pode haver qualquer tipo de unguento, nem vestimentas ou calçados de origem animal. Jejuamos e não mantemos relações sexuais. Todas as restrições estão relacionadas ao corpo, pois com elas priorizamos e enaltecemos as coisas da alma. Dentro de nossas convicções, o homem é constituído pelo Yetzer Hatov e pelo Yetzer Hará. O primeiro é a predisposição da alma em fazer coisas boas, e a ele estão vinculadas as virtudes. O segundo está relacionado às coisas materiais, ao nosso corpo, aos nossos instintos e às nossas paixões. O grande desafio que a vida nos impõe é procurar sempre viver em harmonia e equilíbrio entre o material e o espiritual. As orações prosseguiam, e lá permaneceram Thomas e Elion assistindo a toda a abnegação e fé daquelas pessoas. Quando a badalada única das 10h30 feriu o silêncio da noite de Reims, os 2 pedreiros despediram-se de todos, e Itziak acompanhou-os até a porta. Com expressão de profundo agradecimento e admiração, abraçou os 2 amigos e, estendendo a mão direita em direção ao mestre arquiteto, disse: Elion, acho que você poderá oferecer grandes ensinamentos à sua guilda com essa pequena estrela de Davi que passo às suas mãos em agradecimento a todos os pedreiros livres. Muitos são os significados, as mensagens e os ensinamentos que estão contidos nesta estrela de 6 pontas, nestes 2 triângulos invertidos e entrelaçados. Você, com toda a sua sabedoria, desvendará muitos deles, e, generoso como é, ensiná-los-á a toda a sua fiel corporação. Basta traduzir os milenares conhecimentos contidos nessa estrela para uma linguagem que eles entendam. Pense em tudo o que falamos. Que Deus sempre o inspire com a sabedoria de Salomão, pois você, como mestre arquiteto, dela sempre necessitará para ajudá-lo a disseminar a justiça e a equidade entre todos os seus. Thomas, saiba que eu e minha família devemos muito a você. Tenho uma eterna dívida que faz questão de pagá-la. Quando precisar de mim, qualquer dia, qualquer horário, onde estiver, mande-me chamar que irei imediatamente. Mas tomara que nunca precise de meus préstimos profissionais. Que Deus o proteja sempre. Com o carinho com que um pai se dirige a um filho, o médico judeu disse: Tenho algo a dar para você, Thomas. Pegue-o e guarde-o com muito cuidado. Jamais se desfaça dele. É um pergaminho? Surpreso, falou Thomas. Exatamente. Quero que leia, releia e o guarde para sempre. É uma tradução resumida do Kohelet, um importante capítulo das antigas escrituras dos judeus. Tenho certeza de que um dia ele lhe será muito útil.
Jamais se separe dele. Guarde-o em seu embornal, junto com suas ferramentas. Assim, voltaram os dois pedreiros para suas casas, emocionados, famintos e descalços. Naquela noite descobriram muitas coisas, dentre elas como eram irregulares e escorregadias as ruas de Reims e também repletas de desaforados ladrões. Desde a lamentável discussão entre Gustav e Thomas, Elion, sempre com suas acertadas resoluções, passou a permanecer mais próximo daqueles jovens durante suas jornadas de trabalho na catedral. Tinha certeza de que Thomas aprendera a ser mais generoso e tolerante depois da visita que fizeram à casa de Itzhak durante o Yom Kippur. Poucos dias depois, em uma manhã que de tão cedo ainda mantinha estrelas no alto de um céu de lua nova, Elion se aproximou dos jovens iniciando um sábio diálogo de amenidades. Começaram cedo a trabalhar, meus queridos amigos. Temos muito a fazer até o dia da visita da comitiva que virá de Paris para inspecionar as obras. Em que estão trabalhando? Tentando esculpir imagens que remetam os fiéis ao entendimento das virtudes. Em quais pretendem trabalhar hoje? Tolerância e fé. Aceitam sugestões? Porque não esculpem algo alusivo ao martírio de Jó. Não há prova maior de tolerância e de fé em comparação à que foi dada por Jó. Excelente ideia, Elion. Você deve conhecer a escultura de Jó sendo visitado pelo diabo na Catedral de Chartres, Gustav? Sim, eu a conheço, e ela muito me impressionou. O diabo foi esculpido com a face de um monstro, com grandes orelhas e um nariz disforme. A imagem de uma longa e musculosa língua saindo de sua boca, entre enormes dentes, aliada a tortuosos e pontiagudos chifres, intensificam o horror de sua aparência. Realmente, aquela escultura foi feita como o diabo deve ser retratado. Vou dar outra opinião. Por que não esculpem a figura do diabo da forma mais assustadora que pode existir? E qual seria, Elion? Retrate-o com feições humanas. Ao contrário de esculpirem um monstro, esculpam um homem. É muito mais assustador, justamente porque, dessa forma, simboliza como o diabo pode estar próximo de nós, sem que desconfiemos dele. É uma boa ideia, Elion. Pensaremos nisso. E agora, diga-me como vai seu trabalho no Scripton, Gustav? Perguntou Elion. Foi bom ter tocado nesse assunto, respeitável mestre. Posso tratá-lo assim ou somente seus irmãos têm essa honraria? De forma carinhosa? Perguntou Gustav. Eu me sinto honrado por assim me tratar. Não me considero um mestre, pois ainda tenho muito a aprender. Dentro de sua peculiar e reconhecida modéstia, respondeu Elion. Os verdadeiros mestres, os mais sábios e coerentes, assim pensam, completou Gustav. Você é um dos melhores mestres arquitetos que já conheci, Elion. Não tem mais o que possa aprender, só ensinar, disse Thomas, mostrando seus alvos dentes ao soltar sua tradicional gargalhada, quase sempre inoportuna. Tornei-me mestre de minha guilda há quase 10 anos e terei que chefiá-la até minha morte, conforme nossas tradições. Como não pretendo passar ao Oriente Eterno tão cedo, tenho certeza de que ainda tenho muito que aprender. A cada igreja que se ergue, a cada ponte que se constrói, há uma constante evolução nas técnicas de fundação, de edificação das colunas, dos cálculos dos vãos, de elevação dos materiais. Tenho que me manter atualizado, absorvendo essas novidades que não param de surgir. E, particularmente, acho isso estupendo. Mas não é só a arquitetura que um mestre deve saber e ensinar a seus companheiros e aprendizes. Um verdadeiro mestre deve dominar muito mais do que números, ângulos e ferramentas. Um barracão grande como o nosso, com tantos obreiros, somando-se aí cunhadas e sobrinhos, exige uma sabedoria muito mais ampla de seu mestre. Uma vida fraternal, como a Guilda dos Pedreiros Livres pretende viver, exige que todos façam com que seus corações estejam sempre sensíveis à tolerância, ao respeito, aos limites que a liberdade dos outros impõe sobre a nossa e vice-versa. A sabedoria e o exemplo do mestre assumem então capital importância para que a harmonia e a verdadeira amizade envolvam a todos em nossa grande família.
Quer queira ou não, estou ficando velho e estou pensando seriamente em preparar algum irmão para que me substitua na condução dos trabalhos. Está pensando em deixar de trabalhar, Elion? Perguntou Thomas. Apenas como construtor de catedrais? E em que trabalharia se não fosse construindo catedrais, Elion? Indagou com curiosidade Gustav. Existe uma série de condições que infelizmente não posso revelar a você, Gustav. Espero que me compreenda, pois são segredos de nosso ofício. Perfeitamente, Elion. Já estou acostumado a ser tratado dessa maneira por todos vocês, sem exceção. Com certa indignação, respondeu Gustav. Desculpe-nos, Gustav. Apenas cumprimos nossos juramentos e nossas tradições de manter inefáveis nossos segredos. Só posso lhe dizer que tenho um sonho de trabalhar na construção de uma grande ponte, na condição de mestre pontífice. Como não podemos prosseguir neste assunto, se me permite, vamos então mudar o rumo de nossa conversa. Com determinação, disse Gustav, que prosseguiu. Mestre Elion, gostaria de aproveitar o momento para lhe oferecer um presente, em nome do respeito e da admiração que tenho pelo senhor. Assim falando, retirou cuidadosamente de seu embornal um livro envolto em um pano branco, amarrado com uma fita rubra, e passou às mãos de Elion que, delicadamente, desfez o laço. Ao abrir o pano, deparou-se com algo que lhe causou surpresa e emoção. Que preciosidade, Gustav! Toda a Bíblia está aqui contida. Não, Elion. Apenas um trecho que tenho certeza de que você vai gostar muito. Eu mesmo copiei e fiz as ilustrações. Você que domina a escrita e gramática não terá dificuldade para lê-la. Tome, é sua. Abra. Com uma delicadeza incomum a um pedreiro, ao folhear aqueles pergaminhos, Elion deslumbrou-se com a perfeição das letras, a riqueza de cores das maiúsculas, iniciando cada parágrafo, a beleza dos desenhos tão ricos em detalhes. Quando começou, lentamente, a traduzir aquele latim clerical, muito diferente do clássico que lhe deu origem, Elion emocionou-se e, com os olhos lacrimejantes, agradeceu o estupendo presente de Gustav. Nunca me senti tão homenageado. Com um único presente, você fortaleceu minha fé e meu espírito e vangloriou meu humilde trabalho. Deus o abençoe, Gustav. Muito obrigado. E, dirigindo-se para seu companheiro, disse: Você tem ideia do que eu acabo de ganhar, Thomas? Na realidade, esse presente é para todos de nossa corporação. Vou lhe contar. É o primeiro livro dos reis. Exatamente, Elion. Esses pergaminhos contêm os 11 primeiros capítulos que compreendem desde a velhice de Davi até a coroação de Salomão, incluindo os 40 anos que reinou em Jerusalém, culminando com sua morte. Mas é por meio da narrativa da construção do templo, escrita com todo esmero e emoção, é que pretendo ratificar o respeito e a admiração que tenho por você e pela corporação dos pedreiros livres e seu abençoado trabalho de edificar, como Salomão, a digna morada de Deus aqui na terra. Depois de minha família e de todos os meus irmãos, nunca tive algo assim tão precioso. Um presente como este é uma coisa rara. Raridade mesmo foram os pergaminhos que eu mesmo escolhi para fazer o seu livro. Vocês têm ideia de como se consegue fazer um pergaminho desses? Não, responderam em uníssono os dois mestres arquitetos. Deixe-me explicar então, respondeu em habitual tom professoral o jovem monge. Tudo começa com a escolha da pele, pois das características de cada uma delas teremos um resultado que nos determinará o uso mais adequado do pergaminho. E isso depende de várias coisas. Por exemplo, para pergaminhos finos e delicados como esses, as peles devem provir de animais que acabaram de expirar. Se nesse exato momento todo o sangue não for retirado de seu corpo, o produto final apresentar-se-á eternamente atravessado por veios coloridos. Como escolher uma pele? Perguntou Elion. De uma maneira geral, os lanígeros fornecem peles mais fracas e irregulares do que os animais com pelo. Vejam que interessante. Quanto maior a quantidade e melhor a qualidade de lã de um carneiro, pior é a sua pele. Quando queremos uma pele mais resistente, lisa e homogênea, temos que encomendá-la das regiões ao sul, mais quentes, próximas do Mediterrâneo, onde os carneiros não possuem lã abundante. Que interessante, jamais vim a saber disso, disse Thomas.
Podemos usar também pele de caprinos e vitelos, completou Gustav. Mas com tantas opções, qual escolher? Questionou Helion. Tudo dependerá do que pretendemos fazer com o pergaminho. Uma pintura, um rolo, escrever um documento, um livro. Precisamos então levar em consideração a espessura, a granulação, a cor, a maciez da superfície, a transparência ou a opacidade, a resistência e a flexibilidade. Preste atenção, os pergaminhos finos e muito macios usados para documentos civis ou canônicos, ou mesmo para algumas pinturas, provêm geralmente de animais novos, cuja alimentação se restringe a leite com pouca gordura, pois ela altera a qualidade e a resistência do produto final. Quando precisamos de pergaminhos mais transparentes, buscamos fazê-los com a pele de cabras. Para documentos especiais, confecção de quadros com brasões e telas de maiores dimensões, necessitamos de pele de vitelo ou de cervos. Estão entendendo? Posso falar mais um pouquinho? Claro, continue, padre, continue, responderam os atentos mestres arquitetos. Então, vejamos. O pergaminho de pele de cabra tem um grão forte e decorativo, acompanhado de uma tonalidade cinzenta que facilmente permite distingui-lo do pergaminho de ovelha, cujo lado da pele é sempre amarelado. Do lado interno, o da cabra é mesmo branco, enquanto o de ovelha é branco acinzentado. Por sua vez, o pergaminho de borrego é amarelado em ambas as superfícies. Há também uns pergaminhos muito especiais, feitos da pele de fetos de vitelo e de cordeiro. São chamados pergamena virginea ou pergamena vitulina, notáveis pela sua extrema finura. O pergaminho feito de pele de cabrito, abatido com 4 a 6 semanas, é muito fino, macio, branco e flexível. Essa pele tem como característica a escassa gordura, o que a torna mais requisitada do que a pele do borrego. Os caprinos oferecem peles com uma estrutura dérmica muito mais forte e espessa, menos gordurosa. Essas qualidades permitem obter cabedais de extrema resistência, leveza e duração. É com essas peles que se produz o genuíno morocco. Para as capas de livros necessitamos de pergaminhos bastante espessos e resistentes, que são provenientes de animais velhos de 4 a 8 anos. Vocês estariam interessados em saber como essas peles são preparadas para se transformarem em pergaminhos? Perguntou Gustav a Helion e a Thomas. Claro que sim, responderam cheios de curiosidade. Então prossigamos. Depois de limpar a pele, inicia-se a sua depilação, que costuma ser morosa e exige muita experiência do artesão, pois a ação das substâncias usadas deve ser muito bem controlada, de modo a não deteriorá-la. Em média, é um processo que leva 8 dias no verão e 16 dias no inverno, devendo ser as peles embebidas nessas substâncias especiais 3 vezes ao dia. Depois de depilada, uma pele transforma-se em pergaminho pelo simples ato de deixá-la secar à temperatura ambiente, sob tensão regularmente esticada num caixilho de madeira, circular ou retangular. Mas é aí que são usados os nossos segredos, ou seja, a aplicação de nossa matriz, um líquido viscoso que torna as fibras mais dilatadas e muito mais elásticas. Depois de alguns dias, a pele está completamente seca, com suas fibras retesadas e fixas paralelamente umas às outras. Enquanto isso, a matriz toma a consistência de uma cola delicadamente endurecida. A ação fixadora de nossa matriz permanece inalterável durante séculos, se o pergaminho não for molhado. Se isso ocorrer, a umidade promoverá o relaxamento da estrutura e, com isso, toda uma série de consequências desastrosas. Portanto, aí está a importância de mantê-los em local seco, nas abadias. Helion e Thomas mantinham-se atentos às explicações de Gustav. Mas nossos segredos não param por aí. Depois de esticada e antes de receber a matriz, a pele deve ser desbastada à faca pelo reverso e amaciada pelo verso com um pó de púmice e um pouco de água. Há quem use taninos, tanto na depilação quanto na secagem. Os árabes muito têm colaborado com algumas substâncias à base de cinzas de vegetais, os alcalis, para a fase depilatória. Vejam que interessante. Quando um pergaminho se destina a um manuscrito em rolo, usamos o lado do pelo para escrever. Já quando se trata de um livro, há a necessidade de polir o reverso com um preparado especial,
em uma operação extremamente delicada, espalhando com a palma da mão, na pele ainda úmida, mais uma de nossas substâncias misteriosas. Enquanto prosseguia com suas explicações, Gustav deparou-se com algo inusitado. As expressões de Helion e Thomas. Eles estavam emudecidos, com os olhos arregalados, sem piscar, com uma inequívoca expressão de assombro perante a sabedoria de Gustav. Mantinham-se paralisados, com as bocas entreabertas, engolindo em seco à medida que o padre discorria sobre a arte de preparar pergaminhos. Como um tiro de misericórdia na curiosidade daqueles dois arquitetos, Gustav desferiu: "Vocês têm ideia de como conseguimos aqueles pergaminhos transparentes, que de tão finos e resistentes são utilizados como lentes de aumento e até mesmo em vitrais?" "Não", responderam com as vozes trêmulas e um pouco acuados aqueles estupefatos pedreiros. "Primeiramente, necessitamos de peles muito finas, pobres em gordura, oriundas de animais cuja origem não posso revelar. Por favor, não insistam. Quando as peles estão ainda úmidas, aplicamos outras misteriosas substâncias." E, com voz de suspense, completou: "Vou lhes dar algumas dicas, mas antes preciso me assegurar de que ninguém mais nos ouça." Imediatamente, os três olharam para todas as direções e, depois de constatarem que ninguém os ouviria, o padre continuou agora sussurrando: "Clara de ovo, goma arábica, mel de abelha." "Não estou escutando direito", também sussurrou Thomas. "Desculpe-me, mas não posso repetir. Há também um recipiente feito de uma argamassa especial, a qual não posso revelar. Há um dia específico, em um mês previamente escolhido, para que possamos então preparar nossa substância mágica. Ela é feita a partir das proporções exatas de todos os ingredientes necessários para atingir a perfeição de nossa obra. Vocês querem saber as proporções dos ingredientes?" "Claro, claro!" afoitamente responderam os curiosos e simples quebradores de pedra. "Vocês querem saber então das proporções?" perguntou em voz alta o padre, com uma feição extremamente séria. "Sim, sim!" responderam Helion e Thomas. Aproximando-se seu rosto ao daqueles ansiosos e humildes carregadores de pedra, Gustav, não sem antes olhar para os lados e certificar-se de que ninguém poderia ouvi-los, começou novamente a sussurrar de forma bem lenta. Os pedreiros arcados, com seus rostos praticamente colados ao de Gustav, prepararam-se para ouvir o grande segredo da arte de fabricação de pergaminhos. O jovem padre começou então a revelar o grande segredo. "Meus amigos, escutem bem e jamais esqueçam. As proporções, as quantidades da misteriosa solução para se fabricarem pergaminhos são... Desculpe-me, meus queridos amigos, mas elas são inefáveis." Esboçando altivez e inspirando profundamente, o sábio religioso soltou algo nunca visto de sua parte, tanto na abadia de Cluny quanto em todo o canteiro de obras de Reims. Uma grande, alegre e contagiante gargalhada, que, ao ecoar pelo interior daquela magnífica catedral, fez com que dezenas de pombos revoassem. O bater de suas asas soaram como aplausos ao ato de impetuosidade do jovem monge frente a seus amigos construtores. Helion e Thomas, com caras de tolos, demoraram a perceber a armadilha em que caíram. Tão logo se conscientizaram disso e se refizeram da sábia e simpática artimanha elaborada por Gustav, começaram a rir juntos, trocando um longo e fraternal abraço. "Meus amigos, gostaria de dizer do fundo do meu coração como é grande o respeito que tenho pela corporação de vocês. Se houvesse uma única chance de participar dela..." Thomas prontamente pôs-se à frente para que, com um deboche, pudesse responder. "Sabe quando a Corporação dos Pedreiros Livres iniciaria em seus augustos mistérios um homem franzino como você, com essas mãos finas e delicadas, que o máximo de força que fizeram foi empunhar uma pena de escrita? Jamais! E não só por isso. Você não tem nenhum parentesco conosco e, pelo que sei, não está compromissado com algumas de nossas filhas ou sobrinhas. Gustav, jamais, em tempo algum, um homem como você seria aceito para se iniciar em nossa ordem. Jamais. Pois tenho certeza de que seria uma grande aquisição para a sua guilda, repleta de ignorantes como você, Thomas, replicou Gustav.
Parem de trocar farpas, por favor. Vocês têm que achar um jeito de se respeitarem. O que existe entre vocês, permitam-me dizer, é um constante e desgastante choque de distintas aptidões que vocês possuem, as quais às vezes fazem uso com excessiva vaidade. Como dois meninos que ouvem uma bronca do pai, o padre e o pedreiro mantiveram-se em total silêncio, com as cabeças baixas e mãos cruzadas nas costas. Elion continuou: até parece que ambos estão sobre a escada de Jacó. O senhor, padre Gustav, com seu respeitável, porém obcecado ideal de ganhar o céu, chega a pular alguns degraus dessa longa escada. Cuidado para não escorregar e cair. Você, Thomas, por meio de sua incontestável arte e insuportável soberba, querendo por sua vez fazer o céu descer aqui na terra? Que Deus venha a perdoar-lhes e que nos dê paciência para conviver com vocês dois, e tenho dito. Padre e pedreiro se mantiveram em silêncio. Em seguida, com o olhar carinhoso de um pai justo, Elion continuou: ora, vamos, não é momento para tristeza. Muito obrigado, Gustav, pelo presente. Com voz afável agradeceu Elion, complementando: um momento como este merece uma comemoração. Vocês já devem ter ouvido falar da preciosa comida que minha esposa costuma preparar, o que certamente explica estes meus quilos a mais, e que já há alguns anos me impedem de subir com segurança nos andaimes de nossas obras. Pois bem, espero vocês dois para o jantar no próximo sábado. Terei muita honra em partilhar com vocês nossa farta mesa. Pela primeira vez, receberemos um padre em nossa humilde casa. Quanto a você, Thomas, quero que conheça uma pessoa.